Agradecer também pela oportunidade de pregar a sua palavra nessa noite. Convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que brevemente queremos meditar nessa noite. Texto que se encontra no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Tiago, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chamem os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela tua palavra e pela oportunidade que temos de mais uma vez ouvir a ministração através do teu Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos molde o nosso caráter, Deus, e que nos dê mais conhecimento da tua verdade. Abençoa todos aqueles que nos ouvem por meio dessa transmissão e cada irmão que está aqui presente também nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha nos trazer paz, consolo, abrigo e, sobretudo, a cura física e espiritual que o Senhor nos promete através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. O nosso culto de quarta-feira é um culto que nós gostamos de chamar de culto de oração. É um culto que nós nos debruçamos um pouco mais sobre a prática da oração. Talvez você já tenha ouvido essa frase: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Irmãos, nós sabemos o quanto a oração é importante na vida cristã. A igreja que eu cresci, o pastor sempre dizia: uma igreja que ora é uma igreja que cresce. Uma igreja que ora junto é uma igreja que cresce junto. Uma igreja que ora, irmãos, é uma igreja que cresce. E quando nós oramos uns pelos outros, nós crescemos não só espiritualmente, pelo fato de orarmos, estarmos em oração com Deus, em comunhão com Deus, mas crescemos também em comunhão uns com os outros, uma vez que estamos orando uns pelos outros. Crescemos também, irmãos, em unidade, quando nós oramos uns pelos outros. Por isso nós precisamos orar mais, irmãos. E precisamos também reconhecer que oramos pouco. Porque se nós orássemos o tanto quanto deveríamos, a nossa igreja cresceria mais. Porque uma igreja que ora é uma igreja que cresce. Precisamos reconhecer que oramos pouco. Até em nosso culto de oração nós temos poucos momentos de oração. De fato, não é um costume batista orar muito. Em nossa denominação, os batistas são mais conhecidos pelo estudo da palavra, né? Do que pelas muitas horas
de oração. Me lembra agora um pastor, um vídeo que eu vi na internet. Alguém chegou para esse pastor e disse... Eu estou rindo porque é engraçado, irmão. Alguém chegou para esse pastor e disse assim: pastor, eu passo a noite inteira orando. E ele disse: rapaz, olha, a noite inteira orando está melhor do que Jesus, né? É muito tempo. Aí o pastor disse: pois eu, irmão, eu não consigo ficar a noite inteira orando, não. Quando eu dobro o meu joelho para orar, daí depois de uns 40 minutos o joelho já está doendo, as articulações já estão estralando, daqui a pouco o sono pega, a gente já não está mais dizendo coisa com coisa, está dizendo Deus salva o teu Espírito Santo, porque a gente já está com sono. Mas de fato, irmãos, brincadeiras à parte, nós temos que reconhecer que nós oramos pouco. E quando se trata de orar uns pelos outros, mais ainda, né? É possível saber, irmãos, o quanto um crente ora, somente observando o seu testemunho. Sabia disso? Alguém chegou para nós esses dias e disse: eu oro bastante, eu oro muito. Uma coisa que eu faço é orar, eu oro muito. Mas, sendo bem sincero com os irmãos, essa pessoa, quando nós observamos, quando nós olhamos para essa pessoa, nós não vemos características de uma pessoa que é um homem ou uma mulher de oração. É possível reconhecer uma pessoa que ora pelo seu testemunho, pela sua forma de ser, pela sua forma de falar. É possível saber quando um crente ora de verdade, e o tanto que ora somente pelo seu jeito de ser, irmãos. E homens de Deus são sempre conhecidos por serem homens de oração. Homens de oração são conhecidos como homens de Deus. Se nós queremos ser pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, precisamos nos dedicar mais à oração. Nós sabemos a importância desta prática, da prática da oração, irmãos. Quanto é importante orar e o quanto a oração é poderosa. O texto que nós lemos fala sobre oração. E eu quero ressaltar aqui do texto duas coisas que a oração pode fazer. Duas coisas que a oração pode fazer. O título dessa mensagem é o poder da oração. A primeira coisa que a oração pode fazer, irmãos, o poder da oração. O primeiro ponto diz: a oração da fé tem poder para trazer paz aos aflitos. A oração da fé tem poder para trazer paz aos aflitos. Olha o texto que nós lemos. Ele começa dizendo aqui no versículo 13: está alguém entre vós aflito, ou seja, sofrendo, dependendo aí da sua versão, faça oração. Olha que coisa, irmãos. Está alguém aflito, faça oração. Se há alguém sofrendo no nosso meio, irmãos, se há algum irmão da igreja passando por dificuldades, isso quer dizer que nós, como igreja, devemos orar. A importância de nós juntos, como igreja, orarmos uns pelos outros. Será que há alguém na nossa igreja, algum irmão da igreja que está aflito, sofrendo? Nós devemos orar uns pelos outros. Olha, se parte do corpo de Cristo está sofrendo, nós devemos orar, porque afinal de contas, nós somos um só corpo. Nós devemos orar uns pelos outros.
Em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, você conhece o texto? Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus chama os aflitos para se aproximarem dele. E na oração nós fazemos isso. Quando nós oramos, nós nos aproximamos mais de Deus. Ora, se eu estou aflito, se eu estou sofrendo, é na oração que eu vou até Jesus. É na oração que eu vou ao encontro de Jesus. É fechando a porta do quarto, como Jesus ensinou, e orando ao Pai que está em secreto. E orando ao Pai em secreto. E Deus que vem em secreto te recompensará. É assim que nós buscamos socorro. É assim que nós buscamos auxílio quando estamos aflitos. O texto diz: está alguém entre vós aflitos? Aflito, faça oração. Não só você que está aflito, mas todos nós, como corpo de Cristo, orarmos uns pelos outros. Se há alguém entre nós aflito, olhe que aqui ele está falando para a igreja. Tanto que lá na frente ele vai dizer: orem uns pelos outros. Nós nos aproximamos mais de Deus em comunhão íntima com Deus através da oração. E essa é a recomendação aqui de Tiago para nós. Se você está aflito, ore, porque não há nada que Deus não possa fazer através da oração. O versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. O versículo 16 diz que a oração do justo, ainda continua dizendo, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ou seja, a oração do justo produz grande resultado. Ou, na sua versão, a oração do justo tem grande poder. Você sabia que a sua oração com fé, a oração da fé, a oração do justo com fé, que o versículo 15 vai falar, e a oração da fé salvará o enfermo. Você sabia que a oração da fé do justo tem grande poder? A oração da fé do justo é poderosa, produz grandes resultados. É o que está dizendo a Bíblia, aqui em Tiago capítulo 5, versículo 15 e 16. É o que Tiago nos diz. Não importa, irmãos, qual é a nossa aflição. Tiago está dizendo, está entre vós, está alguém entre vós sofrendo, aflito? Ore. É isso que Tiago está dizendo. Precisamos crer que a oração da fé tem poder para trazer paz aos aflitos. É a primeira coisa que a oração faz. A oração traz paz ao coração. Se você está perturbado, se você está preocupado, se você está sofrendo, ore. Está alguém sofrendo? Ore. E a oração da fé trará paz aos aflitos. Irmãos, será que é por isso que muitas vezes nós continuamos aflitos? Será que nós temos orado pouco? Se a Bíblia diz que a oração da fé traz paz aos aflitos, e nós continuamos aflitos,
quer dizer que temos orado pouco. Se você está aflito, meu irmão, você precisa orar mais. O quanto você tem orado? Pense nisso. E o quanto nós temos orado uns pelos outros. Às vezes nossa oração é aquela oração egoísta, né? A gente só ora por a gente mesmo. A gente não ora por mais ninguém. A gente só ora por a gente, no máximo por nossa família. O quanto nós temos orado, irmãos, quanto como igreja, o quanto temos orado uns pelos outros. Às vezes, durante a semana, alguém coloca no grupo da igreja lá e pede oração por um motivo. Você ora? Não responda, é só para você pensar. Às vezes alguém coloca oração, pede uma oração, e a gente coloca lá, amém, vamos orar, estamos em oração. Mas será que a gente ora mesmo, irmãos? Ou a gente só coloca ali, estamos em oração, vamos orar, vai dar tudo certo. Estamos orando. Será que nós oramos mesmo, irmão? Eu conheci um pastor que quando alguém pedia para ele orar pela pessoa, né? Pastor, ore por mim. Ele dizia assim, vem cá, vamos orar agora. É para orar, vamos orar logo. E ele mesmo dizia, porque se eu não orar agora, talvez eu esqueça. Porque às vezes a gente diz que vai orar e esquece, irmão. Então quando alguém pede para eu orar, eu já oro logo. E é verdade, irmãos. Às vezes, nós esquecemos de orar uns pelos outros. O quanto nós temos orado. O quanto nós temos orado também uns pelos outros. Ao perceber que o nosso irmão está aflito, nós temos orado para que Deus traga paz ao coração do nosso irmão. Tiago está dizendo, está alguém entre vós aflito? Ore. A oração, irmãos, é uma arma poderosa. Como Tiago diz, a oração do justo tem grande poder. Tem grandes resultados. Nós só precisamos orar mais. Eu gosto de uma frase de João Calvino que diz assim: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. É bem bíblica essa frase de João Calvino. Porque é justamente isso que Tiago diz. Está alguém entre vós aflito? Ore. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Está entre vós alguém aflito, irmãos? Ore. A oração tem poder para trazer paz aos aflitos. E em segundo lugar, a oração da fé tem poder para curar os enfermos. É isso que Tiago está dizendo. O texto aqui continua dizendo que se há entre nós alguém doente, devemos orar. Olha o que diz aí a continuidade, versículo 14. Alguém de vocês está doente, chamem os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. Aí talvez você vai dizer, pastor, mas isso aí não é para mim não. Isso é para os presbíteros da igreja. Alguém está doente, chama o pastor. E a oração da fé, né? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Vai chamar o pastor vai ungir o irmão com óleo. Versículo 15 vai dizer, e a oração da fé salvará o enfermo.
De fato, aqui Tiago está dizendo: chamem os presbíteros da igreja. E o presbítero da igreja ungirá ele com óleo, orará sobre ele, a oração da fé, curará o enfermo e o Senhor o levantará. E ainda vai dizer que se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Mas em seguida, o versículo depois, ele vai dizer: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Ora, então não é só o presbítero da igreja que deve orar pelos doentes, mas orarmos uns pelos outros para que sejam curados. Ele vai dizer: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Não a oração apenas dos presbíteros da igreja. Desta forma, irmãos, nós vemos que orar uns pelos outros é uma recomendação bíblica para nós, igreja. Se há alguém entre nós doente, nós devemos orar, irmãos. A primeira indicação aqui de Tiago é chamar o pastor, para que o pastor unja com óleo. Veja, a questão aqui não é chamar o pastor para que ele ore e sozinho e a igreja não ore. A questão aqui é: chame o pastor para que unja ele com óleo e ore sobre ele. E a igreja também ora também, porque nós oramos uns pelos outros para ser curados. É a prática da unção com óleo, né? Naquela época, na época do escrito bíblico, né? O óleo era um óleo medicinal, então ungir com óleo é uma prática ali comum daquela época, né? É um remédio, é algo medicinal. Por isso a prática de ungir com óleo. Mas o texto diz também que nós devemos orar uns pelos outros para sermos curados, irmãos. A oração da fé curará o enfermo e o Senhor restabelecerá a sua saúde. O fato, irmãos, é que não há impossíveis para Deus. A oração da fé, Tiago está dizendo que a oração da fé tem poder. E ele continua dizendo no versículo 17 e 18, para que você entenda o poder da oração da fé. Olha o exemplo que Tiago dá para você entender o quanto a oração da fé é poderosa. Ele diz: Elias era homem semelhante a nós, comum, um ser humano comum, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos não choveu sobre a terra. Depois, Elias orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Olha o poder da oração da fé, irmãos. A oração do justo tem grande poder. Se você orar com fé para chover, vai chover. Porque Elias era homem como nós, semelhante a nós, com os mesmos sentimentos. E orou com fé para que não chovesse, e por 3 anos não choveu. Depois orou com fé para que chovesse, e choveu. Esse é o exemplo que Tiago dá para mostrar para mim e para você o quão importante é a oração e qual o poder da oração. A oração tem poder para trazer paz aos aflitos, e a oração tem poder para curar os enfermos. Não importa qual seja a enfermidade, a oração da fé tem poder para curar. Eu não sei se você está aflito ou se você está enfermo, mas se você está aflito
ou enfermo. Ore. Não importa o que diz a medicina. Porque às vezes a medicina vai dizer que não tem jeito, que não tem cura. A oração da fé tem poder para curar. A irmã Érica compartilhou há pouco aqui a forma como sua mãe foi curada. A oração da fé tem poder, irmãos, para curar. Se há alguém entre nós aflito ou enfermo, devemos orar uns pelos outros para sermos curados. O quanto nós temos orado uns pelos outros, irmão. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele continua operando milagres de cura, como fazia quando esteve entre nós, quando Jesus esteve entre nós. A cura ainda existe hoje. E Deus pode nos curar e pode nos trazer a paz para aqueles que estão aflitos. Nós devemos nos dedicar à oração uns pelos outros, irmão. Mais e mais, para que possamos ser curados em nome de Jesus. Amém?